Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje um tema super legal, um tema que eu adoro conversar com vocês sobre, que é a chamada Guerra Fria. Pois é, cuidado para não achar que Guerra Fria é uma guerra que aconteceu no frio, ou que foi uma guerra gelada. Não, nós vamos entender que Guerra Fria é uma outra lógica, uma outra dinâmica e vamos entender por que ela recebeu esse nome. Beleza? Sejam então bem-vindos à nossa aula e vamos aprender mais sobre esse importante conflito que durou anos no contexto mundial e que mudou para sempre a história como lidamos com algumas questões geopolíticas. Bom, para começar, antes da gente entender de fato a Guerra Fria, a gente tem que entender alguns antecedentes, o que aconteceu antes da Guerra Fria. E a grande mudança que nós vamos ter na estrutura mundial, na organização do espaço mundial, se deu pela Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que nós tivemos duas grandes guerras, guerras que envolveram vários países, confrontos armados, bomba, tiro para lá e para cá, conflitos entre políticas, conflitos entre ideologias. Então, as duas grandes guerras elas foram muito importantes para a organização do espaço mundial. A Primeira Guerra ocorreu no iniciozinho do século XX e a Segunda Guerra ocorreu logo alguns anos depois, entre 1939 e 1945. Então, nesse período, nós tivemos um grande confronto armado que dividia os países em dois lados, o grupo do eixo e o grupo dos aliados. O grupo do eixo, era formado por Alemanha, Itália e Japão. Agora, o grupo dos aliados era liderado, por Estados Unidos, Inglaterra, França e a chamada URSS ou União Soviética. Atualmente, nós não temos mais União Soviética. Hoje, nós temos a Rússia e vários países vizinhos que um dia eram um grande grupo, Era um grande país, uma grande nação chamada União Soviética. Então, a União Soviética é principalmente onde hoje nós temos a Rússia. Mas não é só onde temos a Rússia. Outros países que hoje surgiram, que hoje existem também, faziam parte da União Soviética. Então, quando a gente fala nesses dois grupos, que lideravam os países, que lideravam os conflitos na guerra, nós sabemos que um foi o grande vencedor. E o grande vencedor foi o grupo dos aliados, que seriam os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra e a França. Um dos países mais abalados pela Segunda Guerra foi, inclusive, a Alemanha nazista, a Alemanha de Hitler. Então, tudo isso é uma história da Segunda Guerra, é importante que vocês relembrem. Se vocês ainda não estudaram, vocês ainda vão ver com calma. Eu indico que pesquisem um pouco sobre essa Segunda Guerra, porque ela vai ser muito importante para a gente entender essa Guerra Fria que a gente vai falar hoje, beleza? Então, vamos lá. Então, os grupos dos aliados foram os grandes vencedores, mas, dentre esses vencedores, dois países se destacaram. Dois países estavam desenvolvendo bomba atômica. Esses países, adivinhem, eram Estados Unidos e a União Soviética, beleza? Então, eles eram parte do mesmo grupo na Segunda Guerra Mundial, porém, eles dois eram muito fortes. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, quando eles se tornam vitoriosos, Estados Unidos e União Soviética começam a perguntar: quem será que é mais forte? Eu ou o meu outro aliado? E aí, de aliados, de parceiros na guerra, eles se tornam inimigos. Como assim? Vamos lá. Aqui eu tenho uma frase de Thomas Hobbes que resume essa ideia da Guerra Fria. Ele diz o seguinte, que a guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. Aqui abaixo eu tenho uma tirinha muito engraçada, que são duas crianças brincando, aí um fala: olha, eu tenho um carrinho e você não tem. Aí o outro: ah é? Pra que eu quero um carrinho se eu tenho um tanquinho? Aí o outro fala: ah é? Eu que tenho um aviãozinho. E aí um cara olhando, observando as duas crianças disputando quem tinha o melhor carrinho,
ele fala, a Guerra Fria. E aí o outro começa a aparecer de novo, pois eu tenho um foguetinho espacial. Ou seja, essas crianças, de alguma forma, elas estão brigando. Vocês não estão percebendo que os dois meninos, por exemplo, estão batendo um no outro. Eles não estão, de fato, agindo com violência. Porém, contudo, todavia, eles estão disputando poder. Disputando quem é mais forte, quem é mais poderoso. Um tem carrinho, o outro tem tanque. Um tem aviãozinho, o outro tem um foguetinho. Ou seja, a guerra, como está falando aqui, não consiste só na batalha, no ato de lutar, mas também pode consistir no ato de disputar hegemonia. Palavra nova hoje, hegemonia. Hegemonia é poder, poder soberano, poder do mais forte. Então, quando saem da Segunda Guerra como aliados, Estados Unidos e União Soviética começam a disputar entre eles quem vai ser mais poderoso. Só que lembrando, os dois saem da Segunda Guerra com bombas atômicas. E se um ou outro lança bomba atômica, pensa no caos que ia ser. Pensa no fim que ia ser. Então, o planeta, o mundo, ele estava com medo de que uma nova guerra surgisse. Até porque eles saíram, tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, que deixou vários países devastados. Então, embora Estados Unidos e União Soviética nunca tenham disputado entre si diretamente a guerra, né, uma nova guerra nuclear principalmente, eles estavam disputando quem era mais forte. Pelo fato de não ter um confronto armado direto, pelo fato de não ser uma guerra tão violenta como a Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu anos antes, nós vamos chamar ela de Guerra Fria. Tá? Não significa que tinha paz não, tá? Porque a qualquer momento eles poderiam lançar uma bomba um no outro e todo mundo estava com medo naquela época. Mas era uma guerra mais tranquila, uma guerra fria, porque eles apenas ameaçavam, tá? Mas eles não brigaram diretamente um com o outro. Bom, então a Guerra Fria ela vai ser dividida em dois lados, né? De um lado nós temos os Estados Unidos, e do outro nós temos a União Soviética. Ou EUA, né, Estados Unidos da América, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí a gente já tem um spoiler do que eu vou falar agora. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se você lembra, né, que você estudou sobre capitalismo, nós vemos que é um sistema político, econômico, né, que tem como principal objetivo o lucro e tudo mais, são características do capitalismo. Os Estados Unidos é um país capitalista. Até hoje, naquela época também, era um país que representava o máximo do capitalismo. Porém, a União Soviética, não. Ela era socialista. Ela assume um outro modelo econômico, uma outra forma de política econômica, uma forma socialista. E aí, já começa o conflito aí. E muito diferente de mim, sabe? Quando você tem aquele embate com aquela pessoa que você não gosta muito, sabe aquela ideia de que o santo não bate? Pois é, Estados Unidos e União Soviética tinham ideologias diferentes. Enquanto os Estados Unidos tinha uma ideologia capitalista, a União Soviética uma ideologia socialista. E aí, é claro que quando você está disputando o poder, você quer influenciar os outros. Para quê? Para ficar do seu lado. Se começasse uma nova guerra, era bom esses países terem aliados. E aí a gente precisa lembrar que a Europa estava devastada. A Europa estava destruída por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começam a investir financeiramente nesses países, uma vez que eles cresceram muito, eles ganharam muito com a guerra, inclusive, começa a investir, começa a ajudar. Fala, ok, meu amigo, chega aqui que eu vou te dar uma ajuda financeira. Com qual propósito? Trazer para eles aliados. Esse apoio econômico vindo dos Estados Unidos era chamado de Plano Marshall e o apoio econômico vindo da União Soviética era chamado de Comecon, tá? Mas não bastava só ajudar esses países financeiramente, não. Eles também começaram a ajudar esses países, entre aspas, através de forças militares. Fala assim, fica tranquilo que ninguém vai te atacar, agora eu te protejo. Esse apoio militar dos Estados Unidos foi chamado de OTAN e o apoio militar da União Soviética foi o Pacto de Varsóvia.
E aqui a gente tem alguns exemplos de países que foram apoiados, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. O Iraque, Israel e Coreia do Sul, sendo fortemente apoiados pelos Estados Unidos. O Irã, a Palestina e a Coreia do Norte, sendo fortemente apoiados pela União Soviética. Lembrando que países que têm conflitos, áreas, né, que têm conflitos. E aí, na Guerra Fria existia conflito? Existia. Existiam alguns conflitos internos, tipo a Guerra da Coreia, por exemplo. Mas esses conflitos eram apenas internos, eram apenas em algumas áreas, não diretamente entre as duas grandes forças, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Eles vão apenas guardando as suas bombas nucleares para a qualquer momento, se alguém tentar me atacar, aí eu parto para briga. Beleza? Tranquilo? Show! Bom, nessa época, o mundo ficou conhecido então como mundo bipolar. O que é bipolar? É uma coisa que tem dois polos, que tem dois lados. E aí a gente vai ter aqui o mundo capitalista e o mundo socialista. O mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos e o mundo socialista liderado pela União Soviética. Essa divisão imaginária aqui, né, foi chamada de cortina de ferro. Cadê a cortina de ferro? Aqui, ó. Cortina de ferro, tá? Por quê? Porque era como se tivesse uma grande cortina de ferro dividindo esse mundo bipolar, esse mundo em dois polos. Beleza? Tranquilo? Bom, uma maneira, né, desses países mostrarem poder era através da chamada corrida armamentista. O que foi essa corrida armamentista? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começaram a investir muito em armas nucleares, em outros tipos de armas, em vários métodos para formar grandes exércitos, porque se a qualquer momento começasse uma nova guerra, eles já estariam preparados. Então lá, como a nossa historinha do início, em que as crianças ficavam disputando, né, quem tinha o melhor carrinho, eles queriam disputar quem tinha melhores armas, quem tinha melhores bases militares. Mas aí aconteceu um fato que foi muito tenso naquela época. Foram alguns dias que realmente abalaram o mundo. Por quê? Volta aqui para esse mapa e observa o seguinte, que aqui eu tenho a União Soviética e os países que são aliados dela. E aqui eu tenho os Estados Unidos e os países que são aliados dele. Porém, aqui na América Central, eu vou ter a ilha de Cuba, que durante muito tempo era como se fosse o quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos faziam o que queria ali. Inclusive, quando alguém era mafioso, alguém errado e tal, ia pra Cuba, fugia pra Cuba, porque estava pertinho dos Estados Unidos, de boas, e ficava escondidinho lá. E aí a população de Cuba não aguentava mais, vieram alguns revolucionários promover uma revolução em Cuba. Falaram assim, acabou essa festa dos Estados Unidos aqui no nosso território, vamos mudar o nosso país. Inclusive, nós não somos mais capitalistas, agora nós somos socialistas. Pensa, um país aqui do lado dos Estados Unidos sendo agora influenciado pela União Soviética. Cara, naquele momento o mundo ficou tenso. Por quê? Porque imaginavam que a qualquer momento a União Soviética iria criar uma base militar aqui em Cuba e iria dali lançar bombas nucleares nos Estados Unidos. Então foi um momento de tensão. Então o mundo nessa época ele vivia essa tensão de que a qualquer momento uma nova guerra, e agora uma guerra nuclear entre duas grandes potências poderia acontecer. Pois bem, além da corrida armamentista, nós tivemos também a chamada corrida espacial. É curioso, né, que o ser humano ele sempre buscou ocupar territórios, ele sempre gostou, né, de demarcar o que é meu, né, demarcar essa terra é minha, essa área é minha. Nessa época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética decidiram que não iriam ocupar, que não iriam dominar, que não iriam controlar só o mundo, a Terra não. Eles queriam controlar o espaço. E aí os dois países começaram a desenvolver tecnologia para avançar sobre o espaço. Pois é, foi nessa época que a gente vai ter grandes expedições, que nós vamos ter a construção de satélites, né? O Sputnik foi o primeiro satélite lançado no espaço, o primeiro satélite artificial, pela União Soviética na época. A gente vai ter, mais tarde, né? É muito curioso, porque eles acabavam disputando, igual as criancinhas lá do início que eu mostrei pra vocês. Depois que a União Soviética lançou
o Sputnik, né, que era o satélite, os Estados Unidos começaram a pensar, não, a gente precisa criar o nosso satélite. Vamos criar o nosso. Criaram o Explorer, que foi o primeiro satélite norte-americano, né? Aí a gente vai ter a União Soviética criando expedições para o espaço. E aí os Estados Unidos começam, não, peraí, a gente também precisa criar essas expedições. E aí a União Soviética manda uma cachorra para o espaço. Primeiro ser vivo a viajar no espaço. E aí os Estados Unidos já começam a ficar tensos. Assim, peraí, mandaram uma cachorra. Para piorar, a União Soviética manda um homem para o espaço. Primeiro homem, Yuri Gagarin, a visitar o espaço. Percebam que era uma corrida mesmo. Uma disputa para saber quem iria, né, ganhar essa corrida espacial. Mas talvez o grande marco dessa corrida espacial não tenha sido os foguetes, não tenham sido os satélites, não tenha sido o homem viajar no espaço, mas tenha sido o homem viajar e descer na Lua, que foi o grande triunfo dos Estados Unidos no período da Guerra Fria. Então, levar o homem à Lua era uma estratégia dos Estados Unidos em mostrar, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou forte. Quantos de vocês já não devem ter visto uma imagem do homem na Lua colocando a bandeira norte-americana lá, mostrando o quê? Esse poderio americano até mesmo no espaço. Bom, é nessa época também que nós vamos ter a formação de grandes personagens, né, dos quadrinhos, né, como Hulk, como Quarteto Fantásticos, que representa toda essa lógica, né, de Guerra Fria, de corrida espacial. Se vocês lembram, vocês já viram o Quarteto Fantástico, eles surgem a partir de uma expedição, né, espacial. O Hulk, né, como força, como poder, como potência, como inteligência. Então são personagens, né, que são criados dentro dessa lógica da Guerra Fria, que os Estados Unidos cria para criar o imaginário da população de que eles são mais fortes, de que eles são mais poderosos. Bom, mas aí vocês devem lembrar que lá no iniciozinho eu falei, quando eu estava falando da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha foi um dos países mais devastados com a Segunda Guerra. Inclusive, o seu território, que era um território nazista de Hitler, quando acaba a Segunda Guerra, passa a ser dividido entre os países aliados. Como assim? Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra dividem entre eles o território alemão. Vocês devem lembrar de uma cena do Chaves em que o Seu Madruga, ele tá doido para assistir, né, o futebol, mas a televisão não fica muito boa. E aí é muito engraçado que eles falam assim, quem joga hoje? Aí o Chaves vai falar assim, os jogadores. Aí o Seu Madruga, não, eu não quero saber quais são os homens que vão jogar, eu quero saber quais são os times que vão jogar, quais são as seleções que vão jogar. E aí o Chaves fala sobre a Alemanha, né? Ah, é o México contra a Alemanha. E o Seu Madruga pergunta, mas peraí, mas qual das duas Alemanhas? O Chaves, nossa, mas tem duas Alemanhas? Por que que eles falam isso? Porque nessa época, como a Alemanha ficou dividida entre os países, né, aliados, ela também ficou dividida de acordo com a ideologia desses países. De um lado, nós tínhamos o domínio capitalista, que era da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, liderado, obviamente, principalmente pelos Estados Unidos. Do outro lado, ficou o domínio o quê? Soviético. Ficou o domínio socialista. Então, nessa época, nós tínhamos uma Alemanha ocidental capitalista e uma Alemanha oriental comunista, socialista. Percebam que o mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas. E a Alemanha acabou também ficando dividida assim. A divisão era tão grande, o conflito ali, né, não era um conflito armado, mas a tensão que existia ali era tão grande que eles, inclusive, construíram um muro na capital, o famoso Muro de Berlim, que dividia a cidade de Berlim entre um lado comunista e um lado capitalista. Aqui a gente tem uma foto do que sobrou do muro, tá bom? Uma foto da construção do muro e uma foto do que sobrou desse muro, né, da história sobre a divisão da Alemanha. Bom, no finalzinho dos anos 80, né, a União Soviética começou a passar por uma grande crise. Por quê? Porque, se vocês bem lembram, existia a corrida espacial e a corrida armamentista. A União Soviética não deu conta dos grandes investimentos que ela estava dando nesses setores e esqueceu de investir em setores básicos para a população.
Então a população começou a ficar insatisfeita, o mundo já não aguentava mais essa grande divisão, essa grande tensão. Em 1989, ano em que eu nasci, ó, um ano muito importante, a população da Alemanha decide derrubar o muro e acabar com essa divisão. E isso já começava a mostrar uma certa crise dessa Guerra Fria. E a crise econômica que passava, né, na União Soviética foi o grande estopim, foi o grande marco para acabar com a Guerra Fria. Quando em 1991 a União Soviética chega ao fim e aí a gente tem uma grande vitória norte-americana. Então, o capitalismo acaba avançando sobre o mundo e mostrando que ele foi o grande vitorioso dessa Guerra Fria. E o mundo hoje já não é mais bipolar. Ele já não tem mais de um lado o capitalismo e do outro o socialismo. Agora nós temos um mundo multipolar. Um mundo multipolar economicamente falando. Agora já não é mais o seu exército ou a sua tecnologia para mandar alguém para o espaço, para descobrir os mistérios do espaço, que fazem de você um país forte, um país hegemônico. Agora, o grande conflito mundial é um conflito econômico. É o quanto o país é rico. Então, ao mesmo tempo em que nós temos um mundo unipolar, que é um mundo em que os Estados Unidos ainda continua sendo uma grande potência militar, nós temos um mundo multipolar, em que os países disputam as suas economias. Países europeus, a União Europeia, os Estados Unidos, o Japão, são exemplos desses países que disputam o seu poder econômico. Bom, para finalizar, deixo aqui algumas dicas de filmes que tratam do contexto da Guerra Fria. O Boa Noite, Boa Sorte, Goodbye Lenin, Platoon, Rock 4, Capitão América, que vai mostrar um pouquinho desse contexto ali das guerras, da Guerra Fria, ou melhor, os antecedentes da Guerra Fria. E esse filme aqui é muito legal, que chama-se 13 Dias que Abalaram o Mundo, que mostra justamente aquela tensão de Cuba, que achavam que a União Soviética iria colocar as bombas ali e lançar nos Estados Unidos a qualquer momento. Pois é, aqui a gente tem alguns exemplos de filmes que tratam desse contexto da Guerra Fria. Esse também, Goodbye Lenin, é maravilhoso, porque é sobre uma mulher que ela era muito fanática, ela era do lado socialista da Alemanha, e aí ela acaba entrando em coma e o muro cai enquanto ela está em coma. E quando ela acorda, a Alemanha já não tem mais essa divisão. Só que por ser ela muito fanática, ela pode tomar um susto com essa grande mudança no seu país e vir a morrer. E aí o filho dela finge que ainda tem um muro, finge que a Alemanha ainda está dividida, é muito divertido. Então aqui a gente tem alguns exemplos de filmes que vão mostrar pra gente esses conflitos, fora vários outros filmes, do período da Guerra Fria. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos e bons estudos!